Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Para nós é um prazer estar com você nesse encontro que nós temos toda semana, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Eu já começo lembrando das opções para você assistir o nosso programa. Aqui na tela da TV Nova, toda quinta, a partir das 8 da manhã. E com reprise aos domingos, a partir das 11h30 da noite. Tem mais uma opção que é o canal N2 Educação, também nas quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite. E também nas nossas redes sociais, TV LW, tanto Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, aqui em Arco Verde, transmitindo para o mundo através das redes sociais. Para nós é um prazer receber você. Nessa noite, a gente recebe o Dr. Alexandre Sales. Ele é oncologista e também é coordenador adjunto da Faculdade de Medicina do Sertão. Mais uma vez está conosco aqui, dando o prazer da sua presença conosco. Doutor, seja bem-vindo ao nosso Muito programa. obrigado, boa noite a você, boa noite a todos que estão em casa. E dizer com a satisfação estar aqui novamente. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Eu que agradeço. A gente está falando sobre o Outubro Rosa, então vamos falar um pouco a respeito disso também, mais alguns cânceres que atingem as mulheres. Agradecendo também aos nossos apoios, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. E a gente acompanha agora o VT com o tema do programa de hoje. Apesar do Outubro Rosa alertar bastante sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama, outros tipos de câncer, infelizmente, também são comuns nas mulheres e, de igual modo, precisam ser debatidos. Segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, há outros tumores comuns a elas e que podem ser evitados ou tratados. Nesta lista incluem-se os cânceres de ovário, endométrio e o de colo do útero, que é o segundo tumor mais frequente entre as mulheres, perdendo apenas para o câncer de mama, e que afeta em sua maioria mulheres entre os 40 e 60 anos de idade. No Brasil, cerca de 16 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo do útero por ano, e aproximadamente 5 mil mulheres morrem todos os anos devido a essa doença. Um diagnóstico preciso e no início do problema aumenta significativamente as chances de cura. Por isso, a informação é sempre a maior prevenção. Câncer de endométrio, ovário e colo do útero. Tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Para nós é um prazer. Eu já queria que o senhor começasse falando um pouco a respeito desse nosso tema, do câncer nas mulheres, mas em especial ovário, colo de útero e endométrio. Qual a diferença desses três? Quais as características de cada um? Então, primeiro, parabenizar você e a equipe pela escolha do tema. A gente está no mês de outubro, é o mês que internacionalmente é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, mas eu acho que é uma boa oportunidade para entrar em mais detalhes sobre os outros cânceres que atingem as mulheres, que a gente chama de os tumores ginecológicos, né? Então, os três mais importantes são os tumores do colo do útero, do corpo do útero, que é o endométrio, e também do ovário, não é? Que são doenças que têm um comportamento clínico um pouco diferente e que eu acho que a gente vai falar ao longo dessa conversa aqui. Isso, doutor. Elas acontecem no mesmo local, dentro do útero feminino, não é isso? Na verdade, na pelve, não é? Então, é dentro da barriga da mulher, na pelve. Tem o útero é dividido em duas partes, o corpo do útero e o colo do útero. E esses tumores, eles, dependendo do lugar onde eles se originam, você pode falar os tumores do colo uterino, né, que é em geral são os carcinomas do colo uterino, e os tumores do corpo uterino, de onde o endométrio é o principal tumor. Anexo ao útero existem os ovários, as trompas, e essas estruturas também podem desenvolver câncer, né? Como a gente fala sempre, tirando unha e cabelo, qualquer célula que se divide no nosso corpo pode gerar um tumor. Então, são tumores importantes, atingem as mulheres em diferentes faixas etárias. Os tumores de colo uterino, em geral, acometem as mulheres numa fase mais jovem de vida, com pico entre os 45 e 49 anos de idade. Já os tumores de endométrio e de ovário, eles se caracterizam por acometer as mulheres numa fase mais tardia, após os 50 anos de idade. E eles têm apresentação clínica absolutamente diferentes. O tumor de colo uterino, por exemplo, ele é um tumor que ele pode ser considerado uma infecção sexualmente transmissível,
porque ele tem uma relação direta com o papiloma vírus humano, que a gente também chama de HPV. Então, o HPV, quando alguns tipos, tipo 16 e 18 são os principais, eles se alojam lá no colo do útero, com o passar do tempo, em geral, um período que leva em torno de 10 a 15 anos, pode gerar um tumor, um câncer, e aí os sintomas nessas mulheres, em geral, são sangramentos, né, dor durante a relação sexual, sensação de peso no baixo ventre, não é? Então, assim, às vezes dores ósseas, quando os tumores estão mais avançados. Já os tumores de ovário, eles são muito silenciosos, não é? Eles, quando vem dar sinal, em geral a doença já está muito avançada, não é? Então, os sintomas mais comuns para os tumores de ovário: aumento do volume da barriga, às vezes cria líquido, água dentro da barriga, né? E a barriga começa a aumentar, e às vezes, muitas vezes a paciente acha que está engordando, e não é o aumento do volume abdominal. Às vezes palpa um tumor no baixo ventre, pode doer, e às vezes pode ser só um enjoo mesmo, uma náusea, uma falta de apetite, então são sintomas bem inespecíficos. Por isso que a maioria dos tumores de ovário eles são diagnosticados numa fase mais tardia. E os tumores de endométrio, como acontece em mulheres que, em geral, já pararam de menstruar, é mais fácil diagnosticar, porque, em geral, são nas mulheres após a menopausa, quando elas voltam a sangrar. O endométrio, eu costumo explicar sempre, é como se fosse uma analogia muito simples. Quando a gente parte o mamão, tem aquela camada que segura as sementes. Se a gente fizer uma analogia no útero, é exatamente aquilo. O endométrio é essa camadinha que segura as sementes e que todo mês sangra através da menstruação. Quando a mulher deixa de menstruar e o endométrio começa a crescer por um câncer, aí a mulher começa a sangrar. Então, isso leva a que ela vá mais precocemente ao médico. Dentro dessas características que o senhor já citou, né, quais são os fatores que podem causar esses cânceres, doutor? Além dessas questões que o senhor falou, tem a questão hereditária também, né? Na verdade, assim, a hereditariedade ela é mais forte para o tumor de ovário. E, em segundo, para o endométrio, praticamente não existe no câncer de colo uterino, porque, como eu falei, o câncer de colo uterino ele é considerado uma doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível. Os tumores de endométrio e os tumores de ovário, algumas vezes, eles estão associados a algumas síndromes hereditárias de câncer. Por exemplo, o endométrio pode estar associado a uma síndrome chamada síndrome de Lynch, que dá muito tumores do intestino e tumores de endométrio. Já os tumores de ovário, eles podem estar associados em 15 a 20% a alterações genéticas e síndromes hereditárias de câncer, dentre as quais a principal é a síndrome de câncer de mama e ovário hereditário, não é que é uma minoria no caso. Mas, respondendo a sua pergunta, os fatores de risco, né? Então, assim, se a gente for colocar o câncer de colo uterino, o principal fator de risco é a infecção pelo HPV, pelo papiloma vírus humanos, dos tipos mais agressivos, que são o 16 e o 18, para os quais já existe vacina, não é? Para o endométrio e para o ovário, são cânceres que têm alguns fatores de risco em comum. O envelhecimento, né, como a gente falou, a partir do envelhecimento, mulheres acima de 50 anos, existe naturalmente um risco maior de desenvolver câncer de endométrio e de ovário. A obesidade, né, é um importante fator de risco para câncer de ovário, para câncer de endométrio, para câncer de mama também. Por isso que a gente chama a atenção e diz quão importante é cuidar do peso, ter atividade física, combate ao sedentarismo, porque isso reduz o risco de desenvolver câncer. No caso do tumor de ovário, além do envelhecimento, a gente tem o câncer de ovário, o envelhecimento, a obesidade, a gente tem as mulheres que menstruaram muito cedo e que que deixaram de menstruar mais tardiamente, elas têm um risco maior de desenvolver. A exposição a estrógeno, ao hormônio feminino, também são fatores de risco. Não é? Por quê? Porque são tumores que guardam uma relação muito profunda com o hormônio feminino, principalmente o estrógeno. Então, as mulheres que foram expostas a reposições hormonais ou uso de anticoncepcionais, principalmente para o câncer de endométrio, têm um risco maior de desenvolver câncer.
Pois é, justamente uma das perguntas que eu tinha separado para o senhor, essa questão Certo. do hormônio e essa questão da obesidade também. O senhor tem dados a respeito disso? O senhor lida na área? O senhor tem dados a respeito dessa incidência de casos no Brasil sobre esse câncer específico no ovário, câncer de Então, útero? para o câncer de ovário, o que acontece? O uso de anticoncepcionais, e quando a gente fala de anticoncepcionais, eles são uma mistura de estrogênio com progesterona, eles até protegem contra o câncer de ovário. Para o câncer de endométrio, as reposições hormonais em geral em mulheres que deixam de menstruar e começam a ter muitos sintomas e que, principalmente mais antigamente, fazia só o estrogênio puro, aí fazia a camada interna do útero, que é o endométrio, crescer e isso aumentava o risco. Mas hoje, essa associação de anticoncepcional com os cânceres, ela é menos importante, porque as doses utilizadas são muito pequenas. Termina que a gente acaba por não recomendar anticoncepcionais em mulheres que têm fatores de risco muito fortes, por exemplo, antecedentes genéticos, assim, familiares desses tipos de cânceres. A gente não recomenda. Como a gente não recomenda para mama, como a gente não recomenda para ovário, para endométrio também. Dentro dessa característica que o senhor citou, quais são os fatores que protegem contra a doença? Então, para o câncer de colo uterino, a vacina, não é? Porque como é uma doença que tem relação com a prática sexual, a vacina que já está disponível faz parte do calendário vacinal do Ministério da Saúde. Faixa etária específica para essa vacina, né, doutor? Isso, nas meninas a partir dos 9 anos, não é? Até 9, e na literatura a gente tem benefício até os 26, 28 anos de idade, tem Existe um benefício de fazer. preconceito grande quanto a essa vacina também, né, doutor? Existe. Infelizmente, a adesão à vacinação aqui no Brasil começou inicialmente só para as meninas, depois foi acrescentado para os meninos também, mas eu acho que existe muito preconceito, né? E isso fez com que a adesão tenha sido pequena, não é? E muitos pais se recusaram a fazer, talvez por entender que falar sobre educação sexual e num ambiente de escola não fosse saudável. Mas, infelizmente, a gente que está do outro lado e que trata mulheres tão jovens com cânceres de colo uterino que são tão graves, né? E a gente vê essas mulheres sofrendo muito e morrendo de uma forma muito ruim, muito sofrida. E é uma doença que hoje pode ser evitada, né? A gente tem a vacina aí. Então, todos os pais e mães, avós e avós, né, que queiram fazer um bem pelas crianças, assim, tanto as meninas quanto os meninos, leve para vacinação. É gratuito, o Ministério da Saúde fornece isso e eu acho que se a gente conseguisse uma adesão significativa, robusta, daqui a uns 10, 20 anos, praticamente a incidência de câncer do colo uterino ia ficar muito pequena. Né? Mas, infelizmente, não só para a vacina do HPV, mas para as vacinas, de uma forma geral, tem havido um movimento contrário, né? Um movimento anti-vacina, que aí fez com que o sarampo voltasse e outras doenças que são preveníveis. A adesão, eu estava escutando no rádio hoje, falando que a adesão para a vacina contra a poliomielite, né? Que já foi erradicada há muito tempo, teve uma adesão baixíssima, né? No último ano. Então, assim, eu acho que é uma recomendação importante, porque é um câncer que pode ser evitado com vacina. Não é? Então, as meninas a partir dos 8, 9 anos de idade, os meninos a partir dos 10, 11 anos de idade também devem se vacinar. E lembrar que os estudos têm mostrado que esse benefício ele vai até os adultos jovens, até os 26, 28 anos, tem benefício. E não só a redução do câncer de colo de útero e de pênis, mas também cânceres da garganta, né, da orofaringe. A gente tem percebido que nos últimos anos, na última década, tem havido um aumento grande nos cânceres de garganta relacionados ao HPV. Porque mais antigamente, o que acontecia? Os cânceres de garganta eles eram relacionados ao cigarro e à bebida. Então, hoje a gente tem cânceres de garganta em pacientes que não fumam nem bebem, mas que têm, pela prática do sexo oral, contaminação com HPV, que da mesma forma que causa o câncer do colo do útero, do pênis, do canal anal e também da garganta. Né?
E aí, tomando a vacina, dá para proteger todos esses tipos de tumor. Importantíssimo, né, doutor? Uhum. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência. Lembro novamente das opções para você assistir o programa, tanto na rede social, na TV LW, Facebook, YouTube e Instagram, e também aqui na TV Nova. Você tem um encontro marcado toda quinta a partir das 8 da manhã e no domingo a reprise a partir das 11h30 da noite. E também tem o canal N2 Educação, que exibe todas as quintas-feiras a partir das 8 horas da noite o programa Saúde em Evidência. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você, recebendo hoje o Dr. Alexandre Salles. Bem, doutor, queria que o senhor falasse mais um pouco a respeito dos sintomas. A gente fez um panorama sobre a doença, mas para as mulheres que estão nos assistindo agora, quando é que elas devem se preocupar, sentindo determinada dor, determinada situação? E como é o processo de rastreio desses cânceres, a respeito de exame, de consulta médica, como é que é o procedimento? Então a gente pode começar, invertendo a ordem, começar falando do rastreio? Ok, pode sim. Então, o que é o rastreio, né? Acho que é importante primeiro a gente definir. Rastreio ou prevenção secundária, ele visa você conseguir identificar uma doença antes dela se tornar sintomática. Por quê? Porque a gente entende que quanto mais no comecinho a gente diagnostica um determinado tipo de câncer, por exemplo, a mamografia para o câncer de mama, o Papa Nicolau, o exame de lâmina para o câncer do colo do útero, ele é capaz de identificar lesões muito iniciais. E aí, quando a gente trata essas doenças no comecinho, a chance de cura é bem maior. Infelizmente, não é todo tipo de câncer que se beneficia do rastreamento ou do rastreio, né? Por exemplo, o tumor de endométrio, ele não faz parte, não tem nenhum programa de rastreio para ele.
O câncer de ovário ele pode ter, mas em casos bem específicos daquelas síndromes genéticas que a gente conversou. Nessa população, a gente tem que ficar atento aos ovários dessas pacientes. Mas populacional mesmo, a gente tem para o câncer de mama, do colo do útero. E no caso do homem, a gente tem a próstata. E para homem e mulher, tem os tumores do intestino, né? Os cânceres coloretais. Então, assim, rastreio é importante porque diagnostica mais precocemente e quanto mais precocemente, mesmo antes de dar sintomas, o tratamento é mais efetivo e a chance de cura maior. E para o câncer de colo uterino, como a gente falou, ele deve começar em torno dos 25 anos de idade, não é? E vai até os 69. Não é? Então, assim, e esses exames eles são feitos inicialmente anualmente, depois você vai espaçando e se forem normais a cada 3 anos a mulher faz. Sintomas, não é? Então vamos lá, o câncer do colo uterino. O câncer do colo uterino, em geral, ele pode ser assintomático, não é? Ele pode ficar na fase pré-clínica que a gente chama, ele pode estar lá e não dar sintoma nenhum. Ou ele pode dar alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Corrimento genital, né? Fica melando a calcinha, em geral, as pacientes falam como se fosse uma salmoura, né? Um líquido sanguinolento, que em geral tem mau cheiro, é uma possibilidade. Dor durante a relação sexual, sangramentos, né? Genitais, ou seja, como se fosse uma menstruação fora do período, é uma possibilidade também. Às vezes, nas fases mais avançadas, pode dar dor quando a mulher vai fazer xixi ou quando ela vai fazer cocô, porque são estruturas que estão muito pertinhas uma da outra, né? A gente tem a bexiga, o útero e o reto, bem coladinhos um no outro do ponto de vista anatômico. Então, quando esses tumores eles começam a crescer, eles podem invadir a bexiga, o reto, os ossos da pelve, da bacia, e aí as pacientes podem sentir dor, né? Então, em geral, esses são os principais. Pode também acontecer em fases mais tardias comprometimento da função renal, então muitas mulheres nos tumores extremamente avançados podem precisar até de hemodiálise, não é? Porque ele interrompe a drenagem da urina para a bexiga. Então, realmente, quando isso acontece, é muito sofrido para a paciente, né? Porque, em geral, são mulheres mais jovens que têm boa saúde e aí o tumor começa a castigar e demora muito tempo a mulher sofrendo. Por isso que é importante, né? A vacina e o rastreio para tentar evitar esse cenário que é muito adverso, é muito triste. Sintomas do câncer de ovário. O câncer de ovário, vamos repetir. Acomete mulheres mais de 50 anos, né? E assim, os sintomas são bem inespecíficos. Pode ter um empachamento, né? Quando come, fica com a barriga se sentindo empachada, um pouco enjoada. A barriga começa a aumentar, não é? Aumentar por acúmulo de líquido dentro da barriga, que a gente chama de ascite, ou até mesmo por um efeito de massa, não é? Às vezes causa dor, alteração no hábito intestinal, não é? E o tumor de endométrio, ele em geral acomete mulheres que estão na pós-menopausa. Então, o principal sintoma é sangramento. A mulher que parou de menstruar e que volta a menstruar, entre aspas, de uma hora para outra, tem que ir para o médico, não é normal. Pode ser um tumor de endométrio ou um tumor do colo uterino, não é? Nas mulheres que ainda menstruam, em geral, para o tumor de endométrio, do corpo do útero, em geral, mulheres mais jovens têm uma doença mais agressiva. Então, se comporta com dor, com sangramentos, em geral, em grande quantidade, não é? Então, em geral, é isso. Eu lembrei agora que a gente está falando dos cânceres de ovário, dos mais comuns, né? Porque tem vários tipos. Existem alguns tumores de ovários que acometem mais crianças e adultos jovens, que são chamados de tumores germinativos, porque eles acontecem em estruturas, em tecidos específicos do ovário. E são tumores de mulheres mais jovens, mas têm uma excelente resposta ao tratamento. Mas a gente está falando do mais comum. O mais comum são os tumores epiteliais, que acontecem em geral em mulheres mais velhas. O senhor falou dos sintomas. Com relação a esses sintomas, a mulher que está nos assistindo agora, que porventura esteja sentindo alguma dessas situações,
O que é que ela deve fazer? Qual profissional que ela deve procurar? Então, vamos lá. Uma coisa que a gente sempre chama a atenção. Se você está sentindo alguma coisa, né, algum sintoma, e esse sintoma não melhora em 10, 15 dias, tem alguma coisa errada. A maioria dos processos benignos que a gente tem, por exemplo, uma diarreia aguda, né, uma gripe, um resfriado, em 10 dias, 15 dias está resolvido. Se surge alguma queixa e perdura, vai além de 15 dias, é recomendável procurar o médico. Não é? Nesse caso, né, de sangramento, de dor, desses sintomas que a gente acabou de falar, a mulher deve procurar ou um posto de saúde perto da sua casa, né, que tem um médico que é habilitado para poder fazer a primeira avaliação, a primeira triagem dessas mulheres, ou procurar o ginecologista, né, para que ele possa examinar a paciente, pedir alguns exames complementares e ver o que está acontecendo. Né? Então, assim, procurar um médico quanto antes. Quais seriam esses exames, doutor? Depende do Depende tumor. de cada um, Não é, né? por exemplo, para os tumores de colo do útero e do endométrio, o exame de lâmina, o preventivo, é um exame que, em geral, é o exame inicial. Para a gente ver naquela lâmina se tem células doentes, né? Se tem células neoplásicas, né? Células de câncer. Nas mulheres com tumores de ovário, em geral, a gente pede um exame de imagem, que, em geral, o primeiro é a ultrassonografia. A gente faz uma ultrassonografia do abdômen, da pelve, no caso, para ver se tem alguma tumoração, se tem alguma coisa que chame a atenção e que precise de outros exames depois, mais sofisticados ou até mesmo de uma biópsia. O senhor falou que ele pode surgir também em crianças. Isso pelo fator genético, é? Esse surgimento ou algo externo? Então, na verdade, esses tumores em crianças, todo tumor, todo tipo de câncer, a gente pode dizer que ele é genético porque ele parte de uma alteração do DNA, uma mutação, na verdade. Mas, em geral, eles não são parte de síndromes, né, de síndromes hereditárias de câncer. Eles são tumores esporádicos. Quando a gente fala de síndromes hereditárias de câncer, é um percentual pequeno para todos os tipos de tumor que você fala, não é? Mesmo em pessoas mais jovens, a maioria dos tumores eles são esporádicos, ou seja, eles não têm uma relação de risco com história familiar. Eles acontecem assim, como a gente chama, de novo. É um tumor que surgiu, vamos supor, na minha família não tem ninguém com nenhum tipo de câncer e surge um câncer em mim. Então é um câncer de novo. Ou seja, a mutação ela aconteceu em mim. Por vários motivos, por motivos ambientais, cigarro, fumo, obesidade, né? Enfim, exposição a determinados agentes, aí, a determinados fármacos, drogas, né? Que aí podem promover uma mutação da célula e gerar uma célula doente. Na ordem dos cânceres que atingem as mulheres, quais são os que têm mais predominância, doutor? Mama ordem, é o mama. primeiro, né? Assim, a gente está no Outubro Rosa, então câncer de mama é o primeiro. Depois vem o colo do útero, não é assim? O tumor do colo uterino ele tem uma relação muito importante com o baixo nível educacional e socioeconômico, infelizmente. Por quê, doutor? Essa pergunta ela é bem complexa, não é? Tem vários motivos. Eu acho que é o acesso à informação, o acesso à saúde. Em geral, são meninas que começam com vida sexual bem mais precocemente, sem proteção, com múltiplos parceiros. Né? Então, quando a gente junta todos esses fatores, a gente pode explicar. A gente sabe que, como a gente falou, os tumores do colo uterino eles têm relação com esse agente infeccioso, com esse vírus, que é transmitido por via sexual. Então, quanto mais parceiros você tem sem proteção, e quanto mais precocemente a menina ou o jovem, né, começa a ter atividade sexual, maior o risco. Não é? E aí, a falta de acesso à informação, ou seja, aquela informação de não usar preservativo, né, sempre que for ter relação sexual, de procurar o médico, de ter acesso ao serviço de saúde. A gente sabe que nos níveis mais, na camada mais pobre da população, não é assim, tem uma maior dificuldade. Então, infelizmente, na região Nordeste é o segundo tumor mais frequente nas mulheres, não é? No Brasil é o terceiro, mas aqui no Nordeste A incidência é maior. tem maior. Na região Norte e Nordeste do Brasil,
por ter essa relação com o índice socioeconômico, não é? Ou seja, uma menor renda, menor acesso à educação, em geral, são regiões que são mais acometidas pelo câncer do colo uterino. Depois a gente tem os tumores do corpo uterino, que é o tumor do endométrio, e por fim o câncer de ovário, nessa ordem. A gente fala muito nesse mês, ele é um mês importante do assunto, né, para falar sobre o câncer, mas se destaca bastante a questão do câncer de mama, né, doutor? Como é que o senhor vê essa questão também dessa divulgação nas mídias e da temática do mês ser voltada especificamente para o câncer de mama e não tratar tanto da mesma forma desses cânceres como ovário, colo de útero e endométrio? Eu acho que é louvável, não é? É um movimento que começou no final da década de 80 e que foi ganhando repercussão mundial. Começou lá nos Estados Unidos com a Susan Komen, né, que teve um câncer de mama porque ela foi mal assistida e ela, quando morreu, pediu para a irmã fazer campanhas. Enfim, é uma longa história, mas que culminou com esse Outubro Rosa no mundo todo. Então eu acho louvável. Graças a esses movimentos, essas campanhas, as mulheres se tocam, examinam suas mamas, vão para um médico fazer mamografia a partir daquelas idades que são recomendadas. Mas eu acho que deveria ser um mês de alerta para a saúde da mulher. Não só para o câncer de mama, mas o câncer do colo do útero, o câncer do endométrio, o câncer de ovário, não é? Enfim, as outras doenças, como, por exemplo, a obesidade, a hipertensão, o diabetes. Porque se a gente for ver, as doenças que mais matam no mundo todo são doenças cardiovasculares e câncer. E esses dois grupos de doenças, eles têm muitos fatores de risco em comum, né? O cigarro, a obesidade, né? Então, assim, eu acho que deveria ser um mês, a gente devia aproveitar esse momento e falar de saúde da mulher, não é? Da mesma forma, a saúde do homem, né? Daqui a pouco a gente está entrando em novembro, aí tem o Novembro Azul, que é a questão da próstata. Então, falar da saúde do homem, da obesidade, da pressão alta, né? Dos tumores de pulmão, no caso dos tabagistas, dos tumores do intestino, tanto para homens quanto mulheres. Enfim, falar de saúde, promover saúde. Mais um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. De instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro.
Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembro das opções para você nos acompanhar na rede social da TV LW, Facebook, YouTube e Instagram. Aqui na tela da TV Nova, toda quinta a partir das 8 da manhã e a reprise no domingo a partir das 11h30 da noite. E também na quinta-feira tem mais uma opção para você acompanhar, que é no canal N2 Educação a partir das 8 da noite. É o Saúde em Evidência, o consultório na sua casa. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Bem, doutor, a gente tem algumas perguntas em vídeo. A gente vai chamar a primeira, que é da Mônica. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Mônica e eu gostaria de saber o risco da mulher que tem adenomiose ter o câncer de útero. Obrigada. Então, Mônica, na verdade, a adenomiose é uma doença benigna, não é? Assim, são os famosos miomas. E essas doenças, no caso, essa doença, a adenomiose, somente raramente ela degenera para um câncer. Então, é muito raro mesmo. Então, se é com você, pode ficar tranquila. Tem nenhuma ligação, né? Não mesmo. Pode ficar sossegada. Pode ficar. Temos mais uma pergunta que foi enviada em vídeo, dessa vez pela Luísa. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Luísa. Eu gostaria de saber qual a diferença entre a mamografia e a ultrassom da mama. Então, Luísa, na verdade, a diferença é o método, não é? A mamografia é feita com raios X, o mesmo que a gente faz uma chapa de pulmão, por exemplo, e ele vai incidir sobre a mama e vai ver o tecido lá. À medida que a mulher vai envelhecendo, o que é que acontece? Vai substituindo o tecido glandular por gordura. E aí a radiação ela consegue ver com mais detalhes calcificações. Porque o câncer, quando ele surge, ele gera um processo inflamatório e toda vez que a gente tem processos inflamatórios no nosso corpo, deposita cálcio. E o cálcio é radiopaco. Então, quando a gente olha no filme e a gente vê uns pontinhos brilhantes, mal definidos, a gente chama de microcalcificações ou calcificações mais grosseiras. E quanto mais gordura tem na mama da mulher, melhor. Por isso que a mamografia ela se presta melhor para mulheres mais velhas. Não é o melhor exame para mulheres mais jovens. A ultrassonografia não, é uma onda, uma frequência de onda que vai se transformar em imagem, né? E nesse caso, ela consegue ver alterações, se são nódulos ou se são císticos, se o conteúdo é sólido ou se é líquido. Né? E os bordos, se são bem definidos ou mal definidos. Mas é importante a gente ressaltar que, assim, para rastreio de câncer de mama é a mamografia. A ultrassonografia ela entra como complemento. Não existe rastreio de câncer de mama com ultrassonografia. Né? Então, assim, a diferença, eu não sei se ficou muito claro. Mamografia, né? Então, é o ideal, né, doutor? É o ideal, os métodos são diferentes. A mamografia usa raio-x, a ultrassom usa um feixe sonoro, né? No caso que se transforma em imagem, e são métodos complementares, mas para o rastreio, a mamografia é o indicado. Temos mais uma pergunta, dessa vez quem nos enviou foi a Raíssa. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Raíssa Ferreira e eu gostaria de saber se tem como prevenir o aparecimento do câncer de mama. Raíssa, então, muito boa a sua pergunta. Na verdade, assim, o que você perguntou e o que eu entendi foi de prevenção primária. Prevenção primária é tudo aquilo que a gente faz e que evita uma doença de acontecer, não é? Então, assim, no caso do câncer de mama, o que a gente tem de prevenção primária é ter uma boa saúde, ou seja, cuidar do peso, cuidar da dieta, evitar muitos açúcares, né, muitos carboidratos, muitas gorduras, evitar cigarro, praticar atividades físicas. Então, fazendo isso, você vai estar prevenindo primariamente não só o câncer, mas como várias outras doenças cardiovasculares. Dentro das perguntas que eu separei para o senhor, doutor, eu separei uma interessante que eu queria que o senhor também tirasse a nossa dúvida com relação a esses três nomezinhos aqui bem complicados. O carcicoma, o adenocarcicoma e o sarcoma. Qual a diferença dos três? Eles têm relação com essas doenças, né? Na verdade, assim, o carcinoma, né? O adenocarcinoma e o sarcoma. Tá.
toda vez que a gente tem um tipo de um tumor, um câncer, esse câncer ele se origina num tecido, tá certo? Se o tecido de onde ele se originou é um tecido epitelial, ou seja, mais de superfície, isso dá uma origem aos carcinomas. Toda vez que a gente fala de carcinoma, a gente está falando de um câncer que se originou do epitélio, né? Quando a gente fala de adenocarcinoma, adeno quer dizer glândula, né? Então, por exemplo, o adenocarcinoma de próstata. A próstata é uma glândula, não é? Então, quando eu tenho um tumor se originando num tecido que é primariamente glandular, a gente dá um nome a ele de adenocarcinoma. E o sarcoma, ele se origina de um tecido que a gente chama de mesenquimal. É o tecido muscular, o tecido conjuntivo, é o tecido de preenchimento do nosso corpo. Então, quando a gente fala desses tipos histológicos diferentes, quando o patologista olha na lâmina, ele vê de onde aquela célula gerou, né? Se foi de um epitélio, se foi de uma glândula, se foi de um tecido mesenquimal, se foi de uma cartilagem, e aí as coisas um direcionamento, né? Vão se definindo. E cada tipo histológico desse tem um comportamento, né? Às vezes a gente tem sarcomas que são mais indolentes, são mais bonzinhos, tem outros que são mais agressivos. Da mesma forma, os adenocarcinomas têm subdivisões. Mas eu acho que isso é uma coisa bastante específica, mas eu acho que, resumindo a sua pergunta, ela diz de onde o tumor surgiu. E ajuda também no pós, né? Tratamento. Sim, ajuda a definir qual é o melhor tratamento, né? O melhor caminho para tratar aquela doença. Porque para tratar câncer, assim, a gente fala que é um tratamento multimodal, né? Porque, em geral, não é uma coisa só que você faz, né? Então, depois de dar o diagnóstico, fazendo biópsia, né? Então, você tem o tratamento cirúrgico. Depois, ou antes até, da paciente se operar, pode precisar de quimioterapia, de radioterapia e de outros tratamentos sistêmicos, com hormônio, com imunoterápicos, enfim. Cada vez mais, graças a Deus, a gente tem novos recursos para tratar o câncer, né? Pois é, doutor, é justamente nessa parte que a gente vai entrar agora, na questão do tratamento. Então, me adiantei, desculpa. Já foi ótimo, tudo bem. A gente falou um pouco sobre a doença, sobre os sintomas e pronto. Infelizmente foi diagnosticada. A paciente foi diagnosticada, foi comprovado que ela está com algum desses cânceres, infelizmente. Quais são os próximos passos com relação ao tratamento? E com relação a esse tratamento, em que situação e gravidade da doença é feito especificamente a questão da quimioterapia e de outras questões? Bom, eu acho que a primeira coisa a ser feita é tentar manter a calma. Não é assim, a gente entende que receber um diagnóstico de câncer é sempre um momento difícil, mas a gente precisa entender que dar o diagnóstico de câncer não é dar uma sentença de morte, não é. Não é. Para você ter ideia, Tiago, há 30 anos, se a gente considerasse todos os tipos de câncer, a gente só conseguia curar em torno de 40% das pessoas. Hoje, a gente consegue curar 60% das pessoas, se você colocar todo mundo no mesmo caldeirão, né, no mesmo bolo. Então, assim, em 3 décadas, a gente conseguiu aumentar a curabilidade por todos os tipos de câncer em torno de 20%. Isso é uma grande façanha. Não é? Então, assim, eu acho que a primeira coisa a entender é que câncer não é sentença de morte. Quando você tem o diagnóstico de câncer, aí a gente precisa fazer o estadiamento. O que é o estadiamento? A gente precisa entender se aquele tumor está localizado ou se ele já se disseminou para outras estruturas. Estruturas vizinhas de onde ele começou ou à distância, que é o que a gente chama de metástase. Não é? Quando a gente tem essa resposta, a gente tem o nome do tumor e o sobrenome, a gente tem o estadiamento mostrando se ele é localizado, se ele é localmente avançado ou se ele é metastático, a gente planeja o tratamento. E aí esse tratamento ele pode começar direto indo para a cirurgia. Às vezes o tumor está muito grande, não é bom operar naquele momento. A gente faz um tratamento sistêmico, em geral com quimioterapia, o tumor diminui e num outro momento ele vai ser tratado com intenção curativa. E naqueles casos em que a doença, infelizmente, já atingiu outros órgãos, a gente fala de um tratamento
paliativo. O que é um tratamento paliativo? É um tratamento voltado ao controle dos sintomas e à melhora da qualidade de vida. Se eu tenho uma mulher que ela está com um câncer de colo uterino avançado, sangrando, com mau cheiro, né, com dor, e a gente faz o tratamento dessa paciente e ela responde, então ela diminui o sangramento, ela melhora a dor, o tumor diminui. E ela vai ter ganho de qualidade de vida e de tempo de vida, né? Então, esses cenários que a gente falou. E às vezes a paciente, quando ela opera logo, depois ela pode precisar ou não de outras estratégias de tratamento. Ela pode precisar de tratamento sistêmico, seja com quimioterapia, com hormonioterapia, com imunoterapia, ou ela pode precisar de radioterapia, que é aquela mesma radiação, raio-x que a gente falou, que faz o exame, só que numa dose condensada para tratar o câncer localmente. Então, e é importante também ressaltar que o tratamento de câncer, ele não para no médico, né? A gente trabalha com uma retaguarda de profissionais. A gente tem a psicóloga, o psicólogo, né? O profissional da psicologia, o nutricionista, o farmacêutico, né? O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. Então, a gente tem realmente uma equipe enorme trabalhando para dar o melhor. E os estudos mostram que quanto mais completa essa equipe, melhor o resultado dos pacientes, sabe? Então, o mérito é dividido. Graças a Deus é dividido. Na nossa região, como é que o senhor tem visto essa questão desses cânceres de surgimento e o número de casos, doutor? Então, de uma forma geral, o que acontece aqui no Nordeste, aqui no interior de Pernambuco, em Pernambuco de uma forma geral, ela espelha o que acontece no Brasil e no mundo, né, em geral. Existem algumas diferenças socioeconômicas, como eu falei, em relação ao câncer de colo uterino, que no Brasil é o terceiro tumor mais frequente, aqui na região Nordeste é o segundo. Tem algumas diferenças sutis. Infelizmente, o câncer, a gente tem uma epidemia de câncer, né? A gente não tem a pandemia só do coronavírus. O câncer é uma doença que vem aumentando ano a ano, década a década. E a isso se atribui o envelhecimento da população. Então, hoje em dia, a gente vive mais do que vivíamos. Os nossos avós, né, viviam menos. Assim, tinha uma faixa etária, viviam menos anos do que a gente vive hoje. E o câncer é uma doença degenerativa, né? Então, quando a gente vai envelhecendo, os processos de reconhecimento dessas mudanças da célula, eles vão ficando mais frágeis. Por isso que, assim, câncer é uma doença do envelhecimento. Se a gente vive mais, aumenta o risco. Mas também a gente tem uma epidemia de obesidade, né? A qualidade de vida nossa hoje é muito ruim, a gente come mal, a gente vive estressado, a gente não tem tempo para nada, não faz exercício. Então, quando a gente junta todos esses fatores, a gente começa a entender porque a incidência do câncer vem aumentando. Mas tem uma coisa boa, se a incidência aumenta, a mortalidade para a maioria dos tumores, a maioria dos cânceres, ela vem diminuindo. Não é? Por quê? Graças ao surgimento de novas estratégias terapêuticas, cirurgias melhores, tratamentos sistêmicos mais personalizados. Não é? Então, assim, a evolução do tratamento do câncer tem permitido que as pessoas vivam mais, ainda que tenham doença metastática. Para você ter ideia, eu tenho uma paciente que ela já convive com o câncer de mama há 10 anos. Ela tem um câncer de mama com metástases ósseas, mas ela está lá, ela viaja, ela tem a vida dela normal. Não é? Então, eu acho que isso a gente deve exaltar a ciência, né? E agradecer o surgimento dessas estratégias novas de tratamento. E nesse período, doutor, de pandemia, em que se fala tanto de Covid-19, caíram também a procura dessas pessoas por atendimento e também aqueles que já estavam em quimioterapia, em atendimento ou fazendo algum processo de atendimento por conta desses cânceres, isso diminuiu também por conta da Covid? Olha, Tiago, assim, naquele outro programa que a gente vê aqui, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? Infelizmente, esses 6 primeiros meses durante a pandemia, ou seja, de março para cá, a gente teve uma queda absurda no número de cirurgias de câncer e de diagnósticos feitos, não é? Por quê? Porque parou o rastreio, os hospitais tiveram que concentrar todos os esforços em tratar os pacientes com Covid, né? Que, veja, a gente já teve mais de 150 mil mortes, né, por câncer no Brasil.
Então, realmente, todo o sistema de saúde teve que se preocupar e cuidar do Covid. Mas o câncer não parou. O câncer não tirou férias durante a pandemia. E, infelizmente, principalmente na saúde pública, os pacientes tiveram maior dificuldade de chegar no diagnóstico e chegar no tratamento. A gente atendeu pacientes com tumores de mama muito avançados e a paciente dizendo que não conseguia fazer a biópsia, não conseguia chegar no médico, né? Fruto da pandemia. Para os pacientes que já tinham diagnóstico, não mudou muita coisa, né? Então, os serviços de tratamento de câncer, de quimioterapia, eles permaneceram, tomando todos os cuidados de isolamento, distanciamento, né? De higienização, mas eles persistiram no público e no privado. Mas, principalmente no público, a gente teve uma dificuldade de fazer diagnóstico. Então, a gente imagina que no ano que vem a gente vai ter um aumento no percentual de pacientes com tumores mais avançados. Porque certamente muitos tumores de mama, de endométrio, de colo uterino deixaram de ser diagnosticados, entende? Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência. Lembre dos nossos apoios. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você, recebendo o Dr. Alexandre Salles. Doutor, com relação aos efeitos do tratamento, ainda tem um grande medo dos pacientes com relação a todo o sofrimento que, porventura, algumas pessoas têm uma imagem de que o tratamento possa causar, né? Como é que tá isso hoje? Pois é, Thiago, isso aí a gente deve às novelas, né, aos filmes, que aí botam a pessoa fazendo quimioterapia, cena, né? aí vai direto pro balde vomitar, ou vai direto pro banheiro vomitar, e graças a Deus não é assim, não é? A gente evoluiu muito no desenvolvimento de medicamentos que permitem que o paciente não vomite, né, que ele tenha menos efeitos colaterais durante o tratamento, e isso melhora muito a qualidade de vida. Então, hoje, a gente tem pacientes que fazem quimioterapia, fazem tratamento sistêmico para o câncer e que optam por continuar trabalhando, né? Porque o trabalho faz bem para a cabeça da pessoa. E aí eles perguntam, olha, eu posso continuar, se for seguro a pessoa continuar, sim. Então, essa ideia que a gente tinha de que a pessoa faz, aí fica muito mal, que fica de cama, vomitando, não é regra. Hoje a gente tem a felicidade de dizer que é uma exceção, né? Assim, a questão da queda do cabelo também, principalmente quando se fala nas mulheres, né, doutor? Pois Toda essa questão você vê, às da vezes a autoestima gente, com o cabelo. isso é muito importante, né? Porque mexe com a identidade da mulher, né? O cabelo, a vaidade. Então, a gente às vezes está conversando com a paciente e falando, olha, sua defesa pode cair, você pode ter afta na boca, né? Mas quando a gente toca no cabelo, em geral elas desabam, né? Porque o cabelo, a queda do cabelo é o testemunho de que está fazendo quimioterapia, de que está doente, né? Então, isso realmente impacta muito a emoção dessas mulheres. E aí a gente tenta fazer com que ela entenda de que é preciso, não é? Mas também é importante dizer que hoje a gente já tem alguns equipamentos
algumas toucas térmicas que baixam bastante a temperatura do couro cabeludo e as mulheres conseguem passar por todo o tratamento sem ter uma perda significativa de cabelo, né? São as toucas térmicas. Nem todo tipo de câncer pode fazer, mas para as mulheres que têm acesso a esse recurso tecnológico, em geral faz um bem danado. Porque em geral o cabelo cai, mas não cai todo, né? E aí elas ficam com uma autoestima melhor, melhora a qualidade de vida também. Com relação ao preconceito do termo ainda câncer, doutor, para muitos ainda é pesada essa palavra, né? Falar de câncer ainda gera um certo temor em muita gente, né? Eu acho que a gente deve isso à forma como o câncer foi passado para a população, né? Que é justamente uma doença que consome a pessoa, cujo tratamento também é cheio de efeito colateral. Mas como a gente já mencionou, e eu acho que nunca é demais repetir, que câncer não é uma sentença de morte, não é. Não é assim, ainda que o câncer esteja avançado, a gente tem recursos terapêuticos capazes de fazer com que a pessoa tenha qualidade de vida. Não é? Então, assim, nem sempre a gente fala de cura, né? Aliás, a gente fala de cura. Eu opto por não falar. Eu falo de vida todo dia, né? Assim, de cura todo dia. De curar o dia da gente, de a gente viver esse dia de hoje como se fosse o último, né? De dar vida. Às vezes você pode perguntar, o que é mais importante? É dar vida, dias de vida ou dar vida aos dias? Não é? Eu acho que é mais importante dar vida aos dias. Porque se perguntar, se eu perguntar para você, você prefere viver 10 anos numa cama, deitado, um vegetal, ou você prefere viver um mês do jeito que você está hoje? Qual é o que você preferiria? Viver um mês, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente desmistificar, dizer que câncer é uma doença que tem tratamento, pode ser curável ou não, mas tem tratamento. E que a gente não deve ter medo, não é? Porque é uma doença, sim, grave, potencialmente fatal, mas é uma doença que tem tratamento e que a gente precisa olhar para ela como a gente olha para qualquer outra doença que tem efeitos e repercussões tão graves quanto, por exemplo, diabetes. O diabetes não é uma água de pote, né? Não é um carinho. Não, é uma doença grave que pode deixar a pessoa cega, né? Que pode deixar a pessoa sequelada de um derrame, que pode dar infarto, que pode deixar ela numa máquina de hemodiálise. Não é? Então, assim, eu acho que é importante encarar essa doença de frente e o tratamento, né? Procurar uma equipe médica, uma equipe de saúde capaz de cuidar dessa pessoa de forma adequada para que ela dê vida aos dias dela, independente, sem falar de cura independente de cura, né? Mas que dê vida aos dias. Doutor Alexandre, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez, foi maravilhoso, tenho certeza que o nosso público saiu muito esclarecido. Imagina, eu que agradeço. O espaço agradeço. é seu para suas considerações finais. Então, na verdade, eu quero agradecer ao convite de vir conversar com vocês aqui, é sempre uma alegria. Dizer que a gente está falando de um mês, mas prevenção é todo mês, todo dia. A gente precisa conhecer nosso corpo, não é? E ficar atento a esses sinais, essas manifestações, que quando não passarem, né, não melhorarem com 2 semanas, procura um médico. Né? Pode não ser nada se não for melhor, mas se for, você vai ser tratado no momento oportuno e vai ficar bem, com sorte e com fé. Acho que é isso. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Eu agradeço a você também o carinho da sua audiência, agradeço a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.